Depois de passar por Londres e Paris, o presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, discursou hoje no Parlamento Europeu em Bruxelas. Ele pediu mais ajuda militar e pressionou para que o país seja aceito rapidamente na União Europeia. Américo Martins, pedir para ser aceito na União Europeia é o mesmo que jogar uma pedrinha lá na mesa do Vladimir Putin, né? Como assim? Vocês que estão aqui pertinho do nosso território, que são praticamente sangue do nosso sangue, vocês estão querendo se unir a essa União Europeia, assim como a mesma discussão, aquela da OTAN, né? Sempre uma pedrinha no sapato. Olá, Elisa. Exatamente. Isso foi, inclusive, parte do início da guerra, né? A Rússia alegando que a Ucrânia andava muito próxima da OTAN e que também não gostava muito dessa ideia deles namorarem para poder entrar na União Europeia. A Rússia sempre viu todas as ex-repúblicas soviéticas, e especialmente a Ucrânia, que era a segunda maior delas, depois da Rússia, como a sua área de influência. Então, os russos sempre resistiram muito a essa tentativa da Ucrânia de ser mais europeia, mais ocidentalizada. Agora, o Zelensky, ele está passando hoje pela terceira capital europeia, né? Depois, como você lembrou, de ter passado aqui por Londres e por Paris, onde ele encontrou o primeiro-ministro Rishi Sunak, que o presidente Emmanuel Macron e o chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, em Paris. Hoje ele se reuniu com os 27 líderes da União Europeia e fez esse discurso, um discurso histórico ao Parlamento Europeu, em que ele, em todas essas reuniões, ele insistiu em alguns pontos. Ele quer mais ajuda militar, especificamente mísseis de mais longo alcance e também caças militares para poder se defender dos russos. E no caso da União Europeia, ele chegou a dizer que ele gostaria que a Ucrânia entrasse na União Europeia ainda este ano. O presidente da Ucrânia disse que conseguiu fazer alguns acordos nessa viagem já, mas que ele não poderia revelar quais eram esses acordos, inclusive de mais ajuda militar. De qualquer forma, esses dois principais pedidos, Elisa, que são entrar na União Europeia rapidamente e conseguir jatos militares para combater os russos, são muito pouco prováveis de ser atendidos no curtíssimo prazo. Só para começar, para treinar os pilotos ucranianos, demora meses para poder operar um jato sofisticado da OTAN, por exemplo. Ele já conseguiu um passo na direção certa quando o governo britânico ontem anunciou que vai começar a treinar os pilotos. Mas daí até entregar, de fato, esses caças vai muito tempo, se os países europeus resolverem, de fato, fazer isso e provocar ainda mais o Vladimir Putin, presidente da Rússia. E no caso da União Europeia, os processos de entrada na União Europeia demoram anos, são muito complicados porque as economias são muito díspares e a economia da Ucrânia tem várias dificuldades. Enquanto eles não conseguirem resolver algumas desses pontos, vai ser impossível simplesmente entrar na União Europeia. Isso é uma coisa muito mais retórica. De qualquer forma, a União Europeia já colocou a Ucrânia numa lista aí de países que poderiam entrar. Ela entrou num chamado Fast Track, uma linha rápida para poder entrar na União Europeia um dia. Mas isso não vai acontecer esse ano com toda certeza, Elisa.